Bom, gente, estamos chegando por aqui para trazer uma mensagem. São várias séries que a gente vai trazer a partir de hoje para você, falando sobre 10 pregações que você já ouviu, mas que foram muito mal contadas. Uma série de 10 pregações para você ficar por dentro dessas pregações mal ensinadas, que a gente acabou muitas vezes absorvendo isso, né? Acabou muitas vezes sendo enganado por essas pregações. Bom, serão 10 séries e nessa primeira série eu gostaria de trazer para você falando sobre estes 1703 anos de atraso. Olha só, 1703 anos de atraso. É muito tempo. São em torno de 17 séculos que Constantino, imperador de Roma, ele legalizou a igreja. E ele percebeu que atrair aquele povo lhe daria status. Então Constantino bajulou bispos, lhe deu terras, tornando-os superiores entre os demais. E muitos desses tais bispos cristãos mais experientes se corromperam por conta do luxo que receberam. E vieram também oradores pagãos que se tornaram bispos, se aproveitando de sua facilidade de falar em público, sua oratória, mas que não entendiam nada de Jesus. E esses bispos, por serem pagãos, trouxeram consigo os costumes de suas crenças, de suas religiões, como amuletos, sacrifícios, novenas, campanhas, roupas específicas, entre outras coisas, trouxeram para o meio da igreja. Então a igreja virou um lugar empresarial, político. A voluntariedade virou barganha, o culto virou um negócio, o pastor virou um cargo cobiçado, até hoje. A pregação, ela virou persuasão de crenças. A vocação, ela virou um título. E falar da evangelização, então, né, gente? A evangelização virou proselitismo. O Antigo Testamento foi trazido de volta, todas essas coisas. O Antigo Testamento, eles trouxeram de volta isso, e até hoje nas igrejas, grande parte das igrejas que a gente vai, só se fala do Antigo Testamento. E o Novo Testamento ficou confuso. Jesus virou assunto secundário. E a questão do servir virou liderança. Todo mundo agora quer o episcopado, todo mundo quer ser pastor, todo mundo quer ser líder. Mas servir não. Sem falar que a unção virou autoridade só de alguns. Outros não têm unção, não têm isso. 1703 anos, 17 séculos. E aí? Você acha que mudou muito? Isso há 1700 anos atrás, gente. Você acha que mudou muito, gente? Isso já acontecia há 17 séculos atrás. Agora uma coisa, o que aconteceu comigo pode estar acontecendo com você. Eu fui ensinado assim, como a maioria dos religiosos, a viver fazendo barganha com Deus. Venha nesse culto para ser abençoado, eles dizem, né? Ou faça sacrifício, ou voto, ou oferta para Deus te recompensar. E cada dia eu percebia que essas coisas
não passavam de enganações, porque a gente fazia voto, fazia oferta, sacrifícios. Eu fiz campanha de oração, participei de jejum coletivo. Hoje eu fico pensando assim, quanta ignorância, quanta coisa que a gente fez, né? A gente fazia campanha de oração, fazia voto. Olha, porque a gente foi ensinado mal. A gente participava de jejum coletivo, programas de encontro, né? Encontro com Deus, face a face com Deus. A gente foi a palestras, comprava aqueles frascos de óleo ungido, recebia profecia, orei no monte, dei ofertas. Muitas vezes não tinha, mas aí, como era ensinado, né, dava, fazia votos, participava de congressos, e nada de melhorar, gente. Continuava com aquele vazio, com medo de não estar agradando a Deus, coração cheio de culpas, por não ser um cristão perfeito e ter errado tantas vezes. Foi aí que ocorreu a grande virada, quando parei de buscar explicações em mim mesmo, ou nos púlpitos, e fui buscar a resposta onde ele sempre esteve, onde ela sempre esteve. Onde? Em Jesus. Em seu evangelho está tudo ali e sempre esteve. O Novo Testamento nos ensina que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, não palavra de homens. Se o que você estiver ouvindo não for a palavra de Deus, ao invés de você receber fé, ao invés de você receber confiança, convicção, ao invés de você receber certeza, o coração vai se encher de culpa, o coração vai se encher de medo. E muitas denominações atualmente perderam completamente o sentido de ser igreja e aderiram os ensinamentos voltados ao crescimento numérico, custe o que custar. Para eles, vale tudo para ganhar membros. Vale até distorcer a Bíblia. E as explicações que pastores, missionários, pregadores têm dado acerca de assuntos importantes da Bíblia, mais tem prejudicado do que ajudado. E você vai entender o porquê a partir de agora. Vamos aprender da maneira correta 10 coisas que provavelmente você já ouviu sendo pregado ou pregado de forma errada. E nessa primeira série dessas 10 pregações, eu gostaria de falar com você sobre a primeira pregação mal ensinada. A nossa igreja é uma igreja bíblica. Sabe, gente, a gente participa de reuniões, de cultos, e a gente vê a carência, a necessidade das pessoas que estão falando, estão ministrando, estão pregando, e são colocadas às vezes de frente de liderança, né? São colocados ali como obreiros daquela reunião, daquele culto, daquela célula, como hoje se diz, né? E não tem nenhum preparo para isso. É crianças ensinando outros que ainda nem nasceram. Estava participando de uma reunião semana passada e tinha uma família, antes de eu entrar nessa série, tinha uma família. E essa família está passando algumas dificuldades. E aí eles começaram a contar nessa reunião as suas dificuldades. E aí
aqueles crentes fast food, né? Crentes da varinha mágica, né? E entre outras coisas, né? Que dão solução rápida. Não ouviram o paciente, não ouviram a pessoa, deixar a pessoa falar os seus problemas, não deixaram. Aí começaram a largar palavras de efeito. E aí até mesmo se levantou gente lá profetizando, né? Querendo demonstrar a grandeza que Deus usa ela. Foi lá naquelas pessoas, diz que era para eles crer, que tudo ia mudar, e que era para aquela pessoa profetizar. Olha bem, gente, a pessoa nem na igreja nem sabe o que é profetizar. Isso é muito ruim, né? Muito ruim, porque as pessoas vêm ali e daqui a pouco são cheios de palavras, de efeito. Fiquei pensando, nossa, quanta criancice, quanta ignorância, né? Imagina uma pessoa chega na igreja, aí a pessoa está cheia de problema, vem pedir ajuda, aí vai alguém, se levanta como se fosse de Deus, vai lá, profetiza para a pessoa, diz, né? E diz para ela que não é para ela falar dos problemas, e que é para ela profetizar. Gente, quando a gente não vê Jesus fazendo isso. Jesus ouvia os problemas e perguntava: o que queres que eu te faça? E aí a pessoa dizia sim o que ela queria que fizesse. Soluções muitas vezes varinha mágica, fast food, só cria muitas vezes crentes sem fundamentos. E aí muitas pessoas vêm só pelo milagre. Só que daí a gente participa dessas reuniões e vai num culto onde vê a liderança também, pastores, presbíteros, obreiros, bispos. A gente vê a pobreza de Jesus, a pobreza do Evangelho, a pobreza do conhecimento da pessoa de Jesus. Está explícito nos pastores, nos presbíteros, nos bispos, nos obreiros. Como é que vai formar o que aí, gente? Então, a primeira pregação mal ensinada da nossa igreja é uma igreja bíblica. E você com certeza já ouviu isso. Entretanto, não fomos chamados para ser uma igreja bíblica, fomos chamados para ser uma igreja cristã, seguidor de Cristo. E para você seguir a Cristo, você tem que conhecê-lo. Muitos pastores, líderes de denominações, eles gostam de usar essa frase para dar mais autoridade ao que é proposto aos seguidores. Mas esse é um erro totalmente anti-evangelho. A Bíblia nas mãos de um malandro da fé, ou de um líder vendido a esse sistema atual de igreja empresa hoje, que está virado, esse é o status hoje, né? É uma arma poderosa, capaz de enganar, matar e roubar. Então não fique entusiasmado quando ouvir um pregador dizer que a igreja ou ele é bíblico. Por isso não quer dizer absolutamente nada. A explicação correta: a igreja só é bíblica se ela apontar para Jesus, pois ele é o assunto da Bíblia. Então, a igreja só é bíblica quando ela aponta para Jesus, pois ele é o assunto da Bíblia. A igreja só vai ser correta quando ela apontar para Jesus. Enquanto não apontar para Jesus, ela não será bíblica. Entenderam, amados? E há um texto na Bíblia, Lucas 24, versículo 27. Lucas capítulo 24, versículo 27, que diz assim: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes
o que dele se achava em todas as Escrituras. Lucas 24, versículo 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Aqui é Jesus com 2 discípulos no caminho de Emaús, que estavam insolentes, né? Cabisbaixo, e mesmo que Jesus estivesse ensinando eles, não entendiam. Aí o Senhor ensinou, começou lá por Moisés, passou por todos os profetas, explicando o que dele se achava lá nos livros da lei, o que dele se achava lá no livro dos profetas, em todas as Escrituras. Tem gente que está assim, por mais que o coração muitas vezes está fervendo, mas não sabe que é Jesus. A Bíblia, ela é um livro, em sua versão protestante, ela tem 66 livros, 31.173 versículos, 1.189 capítulos, escrito por cerca de 40 autores, 40 pessoas escreveram, inspirado pelo Espírito Santo, em um prazo de aproximadamente 1.600 anos. É indubitavelmente um livro fascinante. E mais do que isso, é inspirado por Deus. E a Bíblia traz verdades preciosas que, postas em prática, trarão luz para a vida de quem a lê, de quem a ouve. E é na Bíblia que lemos sobre Jesus sendo Ele também seu assunto principal. Eu quero trazer a seguir um método simples, porém maravilhoso de se ler e interpretar a Bíblia você mesmo. As pessoas deveriam ler a Bíblia somente desse jeito, mas infelizmente nem todos partem desse princípio. E por isso tanta gente sendo enganadas com a Bíblia nas mãos. As pessoas estão sendo enganadas, mesmo tendo a Bíblia na mão. Então, eu quero ensinar um método simples, maravilhoso de se ler. Primeiramente, a Bíblia inteira ela tem um assunto principal. E esse assunto principal é o Filho de Deus, Jesus Cristo. Então você tem que saber que o assunto principal da Bíblia é Jesus. E se o assunto principal da Bíblia é Jesus, então você deve conhecê-lo, conheça-o. Conheça-o como uma pessoa, o Filho de Deus. Segundo lugar, comece a sua leitura pelo Novo Testamento. Já que o assunto principal da Bíblia é Cristo, nada melhor do que saber sobre Ele. E o Novo Testamento traz essas informações, esse conhecimento para a gente. Terceiro lugar, leia a Bíblia e ouça pregações a partir de Jesus Cristo. Não tem erro. Não tem erro. Compreenda o amor de Deus, o amor de Jesus, lendo os evangelhos. Observe como ele tratou as pessoas, como ele orava, como ele se importava, como ele ensinava, como ele curava, como ele libertava. Oh, glória! E aí você observa o ser de Jesus e deixe que seu modo de vida penetre em seu coração. Faça isso lendo os evangelhos. E depois leia os demais livros da Bíblia com a seguinte percepção: tudo na Bíblia, ou em uma pregação, tudo na Bíblia ou em uma pregação que se alinhar com o ser de Jesus, aplique em você. E tudo que estiver na Bíblia ou numa pregação que não se alinhar com Jesus deve ser descartado.
Entenda, descartado, gente. Descartado, aqui não é jogar a Bíblia fora. Mas entender que aquela parte da Bíblia ou pregação não serve mais para você que está em Cristo Jesus. Um exemplo, em 2 Reis, no capítulo 2, versículo 24, quando o profeta Eliseu amaldiçoou 42 rapazes que zombavam dele. Eu pergunto, isso se alinha com Jesus? É claro que não. Então, essa prática de amaldiçoar as pessoas deve ser descartada. Você quer ver uma coisa? Quando eu saí do ministério, o primeiro ministério onde foi que eu conheci Jesus, quando eu saí de lá, porque naquele tempo os pastores pregavam uma coisa, daí a gente ia conhecer os bastidores, não era nada daquilo. E eu ainda, quando eu conheci Jesus, conheci numa igreja pentecostal, e essa igreja pentecostal, ela tinha sérias doutrinas, tradições de homens, costumes de homens. Não podia assistir televisão, a roupa que se usava tinha que ser só camisa manga longa, né? Era cheio de frescuras, né? Não tinha nada a ver com o evangelho, nada tinha a ver com Jesus. E aí, quando eu fui lá na sede, onde que eu saía essas doutrinas, fui lá, os pastores tinham televisão, usavam bermuda, camiseta. Aí, quando eu fui e confrontei eles, vem cá, vocês mandam os membros da igreja, as pessoas não terem televisão, vocês têm televisão, mandam não usar, não podia usar bermuda, não podia usar camiseta, e vocês usam. Sabe o que aconteceu? Os grandão lá me botaram em disciplina. Isso aconteceu lá em Novo Hamburgo. E me botaram no banco. Pensa em humilhação, gente. Me humilhar. E a igreja, a igreja, e não é só essa, né? Aí me humilharam tanto, fizeram eu aí capinar, cortar grama, lá na casa do pastor presidente. O pastor presidente humilhava. Gente, tudo isso aconteceu comigo, numa igreja pentecostal. Eu não cito o nome aqui por questões de ética, mas se alguém me conheceu, onde eu conheci Jesus, sabe do que eu estou falando. E lá, esses pastores faziam a gente de escravo. E então me mandaram de volta para minha terra, para a igreja onde que eu conheci Jesus, aqui em Catuípe. E quando eu cheguei lá, já tinha sido enviada uma carta que eu devia ficar no banco por tempo indeterminado, porque eu estava indo contra a liderança da igreja. O que a liderança da igreja fazia? Aí eu cheguei e expliquei para o pastor lá, mas o pastor, né, era sujeito a essas lideranças falcatruas. Aí fiquei no banco. Aí passei, sofri, né? Buscava o Senhor, disse, não é possível, né? Estou no banco por uma razão, tentei, né, me defender, buscar contrapor aquele ponto, não deu. Aí eu falei com Deus, eu vou sair dessa igreja, saí. Quando eu saí, o pastor disse, me amaldiçoou. E quantos pastores fazem isso, né, gente? Isso é um caso da minha pessoa, né? O primeiro ministério, a primeira igreja, imagina, era uma criança, era um garoto na fé. E quando eu saí daquela igreja, o pastor me amaldiçoou. E agora eu lhe pergunto, essa prática é bíblica? Porque a gente vê aqui exemplo de 2 Reis 2:24, quando o profeta Eliseu amaldiçoou 42 rapazes que o zombavam. Isso, a pergunta é, isso se alinha com Jesus?
Não, é claro que não. Então essa prática de amaldiçoar deve ser descartada. E eu pergunto, essa prática, isso que esses pastores fizeram comigo, se alinha com Jesus? É claro que não. Se você for ver, que Jesus disse para abençoar, amar até os inimigos e abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Claro, eu era garoto, não sabia, não tinha entendimento, mas saí daquela igreja. Depois fui para uma outra igreja e as mesmas coisas aconteciam. Pastores usavam a gente como obreiro, mas desses obreiros a gente trabalhava no tempo como escravo. Tinha que lavar tempo, lavar louça, fazer comida, né? Sem contar que nesse segundo lugar que eu frequentei, pastores usavam o tempo para vender comida, para fazer, e aí sempre tinha desculpa, sempre. Era uma empresa, era um negócio. Essas coisas que nos anojam, né, gente? Isso não se alinha com Jesus. Em outro episódio, em 2 Reis, capítulo 6, versículo 21 ao 22, quando o rei sugere que soldados sejam assassinados, o próprio Eliseu diz para não matar, ao invés disso, dar pão e água a eles e despedi-lo em paz. Agora eu pergunto para você, isso se alinha com Jesus? Claro que sim, pois Jesus praticou a misericórdia. Numa outra oportunidade eu quero falar de um texto da palavra de Deus, onde que Jesus manda a gente amar os inimigos, abençoar os que nos amaldiçoam, onde que Jesus disse tomar uma túnica, né, desde que leve. Se tomarem uma peça de roupa, leva 2, 3, entre outras coisas, se te baterem na face direita, vira à esquerda. Quem é que faz isso hoje? Em quarto lugar, Jesus cumpriu a lei. O próprio Jesus disse, ele foi o único que cumpriu a lei. E disse na cruz, lá na cruz ele disse, está pago, está consumado, está feito. A frase significa que tudo o que está na lei foi resolvido de uma vez por todas em Cristo. Ele cumpriu por você. Resta para nós receber de graça e viver com gratidão. Então comece hoje a sua leitura, ore pedindo a Deus discernimento, sabedoria e siga em frente, vai ser muito bom. A igreja ser bíblica não significa exatamente nada, caso não seja primeiramente formada por gente que é discípula de Jesus Cristo. Esta é a primeira série dessas 10 pregações mal ensinadas. Vai ter muita coisa boa aqui, gente. Aguarde a segunda série, que tem coisa muito boa. No nome de Jesus, que Deus abençoe e que você se alinhe com a palavra de Jesus, com o ser Jesus, com a pessoa de Jesus. Jesus não é um livro, não é uma letra, Jesus é uma pessoa. Conheçam. E você será muito abençoado. Que Deus lhe dê sabedoria, discernimento para você pregar o Evangelho. Que Deus o abençoe. Até a segunda série dessas pregação mal ensinada, que a gente quer trazer luz, quer trazer graça para você em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Se inscreva no nosso canal no YouTube, Explosão na Rede Gospel. Siga na nossa página lá no Facebook, Explosão na Rede Gospel. E lá no Instagram também siga o nosso perfil, Explosão na Rede Gospel. Até a próxima série destas 10 séries, que será uma bênção em nome de Jesus.